ou Mahabharata. De Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 15. Asramavasika Parva ou O Livro do Eremitério. Asramavasa Parva. Capítulo 4. Vyasa avisa Dhritarashtra agora idoso para se retirar para as florestas. Vyasa disse: ó Yudhishthira de braços poderosos, faze sem nenhum escrúpulo que Dhritarashtra da linhagem de Kuru disse. Este rei é velho. E ele também ficou sem filhos. Eu acho que ele não poderá suportar a sua dor por muito tempo. A altamente abençoada Gandhari, possuidora de grande sabedoria e dotada de fala agradável, suporta com fortaleza a sua dor extrema devido à perda de seus filhos. Eu também te digo o que o velho rei disse. Obedece às minhas palavras. Que o velho rei tenha a tua permissão. Não o deixes ter uma morte inglória em casa. Deixa este rei seguir o caminho de todos os antigos sábios reais. Realmente, para todos os sábios nobres, o retiro para as florestas chega finalmente. Vaisampayana disse. Abordado dessa maneira naquele momento por Vyasa de atos extraordinários, o rei Yudhishthira o justo, possuidor de energia imensa, disse àquele grande asceta estas palavras. A tua santa personalidade é considerada por nós com grande reverência. Somente tu és nosso preceptor. Somente tu és o refúgio do nosso reino, como também da nossa linhagem. Eu sou teu filho. Tu, ó Santo, és meu pai. Tu és nosso rei, e tu és nosso preceptor. O filho deve, de acordo com todo dever, ser obediente às ordens de seu pai. Vaisampayana continuou. Assim tratado pelo rei, Vyasa, o mais notável dos poetas, e a principal de todas as pessoas conhecedoras dos Vedas, dotado de grande energia, mais uma vez disse a Yudhishthira estas palavras. É assim mesmo, ó poderoso. É exatamente como tu disseste, ó Bharata. Este rei chegou à velhice. Ele está agora na última fase da vida. Permitido por nós, que o Senhor da Terra faça o que ele propõe. Não fiques como um obstáculo em seu caminho. Este mesmo é o maior dever, ó Yudhishthira, dos sábios reais. Eles devem morrer em batalha ou nas florestas de acordo com as escrituras. O teu nobre pai, Pandu, ó rei dos reis, reverenciava este velho rei, como um discípulo reverencia seu preceptor. Naquele tempo, ele adorava os deuses em muitos grandes sacrifícios com profusas doações consistindo em morros de riqueza e joias, e governava a terra e protegia seus súditos sabiamente e bem. Tendo obtido uma grande progênie e um reino em expansão, ele desfrutou de grande influência por 13 anos enquanto vocês estavam no exílio, e doou muita riqueza. Tu também, ó chefe de homens, com teus empregados, ó impecável, adoraste este rei e a famosa Gandhari com aquela pronta obediência que o discípulo presta ao seu preceptor. Concede permissão ao teu pai. Chegou a hora de ele se dedicar à prática de penitências. Ele não nutre, ó Yudhishthira, nem a mais leve raiva contra nenhum de vocês. Vaisampayana continuou. Tendo dito essas palavras, Vyasa acalmou o velho rei. Yudhishthira então respondeu-lhe, dizendo, que assim seja. O grande asceta então deixou o palácio para ir para as florestas. Depois que o santo Vyasa tinha ido embora, o filho nobre de Pandu disse suavemente estas palavras para seu velho pai, curvando-se em humildade. O que o santo Vyasa disse, o que é o teu próprio propósito, o que o grande arqueiro Kripa disse, o que Vidura expressou, e o que foi pedido por Yutsui Sanjaya, eu realizarei com rapidez. Todos esses são dignos do meu respeito, pois todos eles são bem-querentes da nossa família. Isto, no entanto, ó rei, eu peço a ti por inclinar minha cabeça. Come primeiro e depois vai para teu retiro na floresta. Capítulo 5. Dhritarashtra come com os Pandavas, então aconselha Yudhishthira sobre regras de realeza. Vaisampayana disse:
Tendo recebido a permissão do rei, o rei Dhritarashtra de grande energia então foi para o seu próprio palácio, seguido por Gandhari. Com força reduzida em movimento lento, aquele rei de grande inteligência caminhou com dificuldade, como o líder, desgastado com a idade, de uma manada de elefantes. Ele foi seguido por Vidura de grande erudição e por seu auriga Sanjaya, como também aquele arqueiro poderoso Kripa, o filho de Saradivata. Entrando em sua mansão, ó rei, ele passou pelos ritos matinais e depois de gratificar muitos dos brahmanes principais, ele ingeriu algum alimento. Gandhari, conhecedora de todos os deveres, como também Kunti de grande inteligência, adoradas com oferendas de vários artigos por suas noras, então comeram algum alimento, ó Bharata. Depois que Dhritarashtra tinha comido, e Vidura também e os outros tinham feito o mesmo, os Pandavas, tendo terminado suas refeições, aproximaram-se e sentaram-se em volta do velho rei. Então o filho de Anvika, ó monarca, dirigindo-se ao filho de Kunti, que estava sentado perto dele, e tocando as suas costas com a mão, disse: Tu deves sempre, ó encantador dos Kurus, agir sem negligência em relação a tudo ligado ao teu reino composto de 8 membros, ó o principal dos soberanos, e no qual as reivindicações dos virtuosos devem ser sempre executadas em primeiro lugar. Tu és possuidor, ó filho de Kunti, de inteligência e erudição. Ouve-me, ó rei, enquanto eu te digo quais são os meios pelos quais, ó filho de Pandu, o reino pode ser protegido corretamente. Tu deves sempre, ó Yudhishthira, honrar aquelas pessoas que são velhas em conhecimento. Tu deves sempre escutar o que eles dizem, e agir conformemente sem nenhum escrúpulo. Levantando-te ao amanhecer, ó rei, adora-os com os ritos devidos, e quando chegar a hora de agir, tu deves consultá-lo sobre as tuas ações, tensionadas. Quando, levado pelo desejo de saber o que será benéfico para ti a respeito das tuas medidas, tu reverenciá-los, eles irão, ó filho, sempre declarar o que é para o teu bem, ó Bharata. Tu deves sempre manter os teus sentidos como tu mantens teus cavalos. Eles então demonstrarão ser benéficos para ti, como a riqueza que não é desperdiçada. Tu deves empregar somente os ministros que passarem nos testes de honestidade, isto é, que sejam possuidores de lealdade, desinteresse, continência e coragem, que sejam oficiais de estado hereditários, possuidores de conduta pura, autocontrolados, inteligentes na realização de negócios, e dotados de conduta honrada. Tu deves sempre coletar informações através de espiões em diversos disfarces, cuja lealdade tenha sido provada, que sejam nativos do teu reino, e que não sejam conhecidos por teus inimigos. A tua fortaleza deve ser protegida apropriadamente com muros fortes e portões arqueados. Por todos os lados os muros, com torres de observação sobre eles situadas perto umas das outras, devem ser de tal modo que admitam 6 pessoas andando lado a lado em seu topo. Os portões devem ser todos grandes e suficientemente fortes. Mantidos em lugares adequados, esses portões devem ser protegidos cuidadosamente. Que os teus propósitos sejam realizados através de homens cujas famílias e comportamentos sejam bem conhecidos. Tu deves também sempre proteger a ti mesmo com cuidado, em questões ligadas à tua alimentação, ó Bharata, como também nas horas de esporte e alimentação, e em questões ligadas com as guirlandas que tu usas e os leitos sobre os quais tu te deitas. As damas da tua família devem ser protegidas adequadamente, vigiadas por criados idosos e de confiança, de bom comportamento, bem-nascidos, e possuidores de erudição, ó Yudhishthira. Tu deves tornar ministros os brahmanes possuidores de conhecimento, dotados de humildade, bem-nascidos, familiarizados com religião e riqueza, e adornados com simplicidade de comportamento. Tu deves manter consultas com eles. Tu não deves, no entanto, admitir muitas pessoas em tuas consultas. Em ocasiões específicas, tu podes consultar com teu conselho inteiro ou como uma parte dele. Entrando em uma câmara ou local que seja bem protegido contra intrusos, tu deves ter as tuas consultas.
Tu podes ter tua consulta em uma floresta que seja privada de capim. Tu nunca deves consultar à noite. Macacos e aves e outros animais que podem imitar os seres humanos devem ser todos excluídos da Câmara de Conselho, como também idiotas e coxos e indivíduos paralíticos. Eu penso que os males que dimanam da divulgação dos conselhos dos reis são tais que eles não podem ser remediados. Tu deves te referir repetidamente, no meio dos teus conselheiros, aos males que provêm da divulgação de conselhos, ao castigador de inimigos, e aos méritos que fluem daqueles conselhos guardados corretamente. Tu deves, ó Yudhishthira, agir de modo a averiguar os méritos e falhas dos habitantes da tua cidade e das províncias. Que as tuas leis, ó rei, sejam sempre administradas por juízes confiáveis, colocados a cargo disso, que devem também ser satisfeitos e de bom comportamento. Os atos deles também devem ser averiguados por ti através de espiões. Que os teus oficiais judiciais, ó Yudhishthira, inflijam punições, de acordo com a lei, sobre transgressores depois de averiguação cuidadosa da gravidade dos delitos. Aqueles que são dispostos a aceitar subornos, aqueles que são violadores da castidade das esposas de outros homens, os que infligem castigos pesados, tiranos, os que são proferidores de palavras falsas, os que são difamadores, os que são maculados pela cobiça, os que são assassinos, os que são fazedores de atos irrefletidos, tais como homicídio culpável não equivalente ao assassinato, aqueles que são perturbadores de assembleias e dos divertimentos de outros, e aqueles que causam uma confusão de castas, devem, de acordo com considerações de hora e lugar, ser punidos com multas ou morte. De manhã tu deves ver aqueles que estão empenhados em cuidar das tuas despesas. Depois disso tu deves cuidar do teu vestuário e então da tua alimentação. Tu deves em seguida supervisionar tuas tropas, alegrando-as em todas as ocasiões. As tuas noites devem ser reservadas para enviados e espiões. O último fim da noite deve ser dedicado por ti para decidir quais atos devem ser feitos por ti de dia. Meias noites e meios dias devem ser dedicados às tuas diversões e esportes. Todo o tempo, no entanto, tu deves pensar nos meios de realizar os teus objetivos. No momento apropriado, enfeitando o teu corpo, tu deves te sentar preparado para fazer doações em profusão. As ocasiões para diferentes ações, ó filho, giram incessantemente como rodas. Tu deves sempre te esforçar para encher as tuas tesourarias de vários tipos por meios legais. Tu deves evitar todos os meios ilegais para esse fim. Averiguando através dos teus espiões quem são teus inimigos que estão determinados a descobrirem teus pontos fracos, tu deves, através de agentes de confiança, fazê-los serem destruídos de longe. Examinando a conduta deles, tu deves, ó perpetuador da linhagem de Kuru, nomear teus empregados. Tu deves fazer todos os teus atos serem realizados através dos teus servidores, estejam eles nomeados para essas ações ou não. O comandante das tuas tropas deve ser de conduta firme, corajoso, capaz de suportar privações, leal, e dedicado ao teu bem. Artesãos e mecânicos, ó filho de Pandu, residentes nas tuas províncias, devem sempre fazer os teus atos como vacas e asnos. Tu deves sempre, ó Yudhishthira, ser cuidadoso ao verificar os teus próprios pontos fracos, como também os dos teus inimigos. Os pontos fracos também dos teus próprios homens, como também dos homens dos teus inimigos devem ser igualmente averiguados. Aqueles homens do teu reino que são bem hábeis em suas respectivas vocações, e que são dedicados ao teu bem, devem ser favorecidos por ti com meios de sustento adequados. O rei sábio, ó os soberanos de homens, deve sempre cuidar para que as habilidades dos seus súditos habilidosos possam ser mantidas. Eles então serão firmemente devotados a ti, visto que eles não perderão sua habilidade. Apêndice. Os 8 membros de um reino são: a lei, o juiz, os assessores, o escriba, o astrólogo, ouro, fogo e água.
O capim pode esconder os espiões dos inimigos. A escuridão da noite também pode fazer o mesmo. Isto é, contentes em trabalhar para receber somente seu alimento. Os seus salários não devem ser maiores do que o que é necessário para alimentá-los. Os 4 tipos de inimigos, como explicados pelo comentador, são: 1. Os próprios inimigos. 2. Os aliados dos inimigos. 3. Os que desejam vitória para ambos os lados. E 4. Aqueles que desejam derrota para ambos os lados. Com relação aos Atateins, eles são 6, isto é: 1. O que põe fogo na casa de alguém. 2. O que mistura veneno com a comida de alguém. 3. O que avança, de arma na mão, com intenção hostil. 4. O que rouba a riqueza de alguém. 5. O que invade os campos de alguém. E 6. O que rouba a esposa de alguém.